Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Sart, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você quer aprender mais sobre liderança, negociação e empreendedorismo, você precisa seguir esse canal e também acompanhar aqui o conteúdo que a gente vai liberar semanalmente para você. Hoje a gente vai falar, a gente está em uma série de vídeos falando especificamente sobre liderança e eu quero conceituar um pouco melhor, trazer um pouco mais de clareza sobre esse assunto. O que é liderar? Quais são as competências básicas para eu ser um líder eficaz, um líder excelente naquilo que eu faço? Então a gente vai trabalhar esse contexto de liderança no contexto mais geral, certo? Então se você é um líder empresarial, organizacional, ou se você é um líder dentro de uma empresa, sendo funcionário, um colaborador, ou se você é um líder de uma organização filantrópica, ou assim por diante, eu tenho certeza que esse vídeo e os conceitos que a gente vai trazer aqui vai te ajudar demais, então fica comigo até o final. Vamos lá? Primeira coisa que a gente precisa entender, eu gosto muito de um conceito básico que o John Maxwell traz, que ele diz o seguinte: liderança nada mais é do que influência. Aí as pessoas dizem assim, mas quer dizer qualquer tipo de influência é liderança? Sim, no entanto, o que torna uma liderança boa ou ruim são os valores que esse líder, que essa pessoa que influencia, carrega. O que vai dizer se uma liderança é boa ou ruim é, primeiro, quais são os valores que esse líder carrega? Por que esse líder está liderando? Né? Quais são os motivos, quais são os valores que estão por detrás da liderança dessa pessoa? E segundo, quais são os resultados que essa pessoa tem? Quais são os resultados que essa influência, que essa liderança tem? São positivas? São ruins? Então, eu consigo dizer se uma liderança é positiva ou negativa, não se ela influencia ou não, porque todos nós influenciamos e somos influenciados. Todos nós somos líderes ou liderados. Em algum nível, todos nós somos líderes e liderados. A gente não pode escolher ser um líder ou não. Nós só podemos escolher que tipo de líder nós somos. Então nós precisamos entender isso. Isso é básico, ok? Nesse sentido, o que eu preciso entender? A partir do momento que eu entendo que são os valores, os resultados que esse líder carrega, seja eu, você, enfim, que de fato vão fazer essa liderança ser positiva ou negativa, eu começo a entender que a base da liderança é influenciar, mas se vai ser bom ou ruim, eu preciso trabalhar os meus valores, os meus motivos, trabalhar os meus porquês, trabalhar as minhas habilidades, aquilo que é importante ou não, as minhas prioridades e assim por diante. Para a gente avançar, eu quero também trazer uma frase aqui de Brígida Ferraz. Ela diz o seguinte, que liderança é a capacidade de se importar com as pessoas, inspirá-las, fazê-las sonhar e se movimentar. Então, partindo dessa premissa, a gente entende que, além de influenciar, uma boa liderança, obviamente, vai influenciar para coisas positivas, vai influenciar para as pessoas alcançarem os seus resultados, vai influenciar para as pessoas alcançarem os seus sonhos, os seus objetivos, as suas metas e assim por diante. Então, ser um líder nada mais é do que se importar tanto com as pessoas a ponto de você ser uma influência positiva na vida delas, ao ponto delas olharem para você e querer copiar você. Ninguém segue você no mundo que nós vivemos de liberdade, ninguém vai seguir você por obrigação. Por mais que você ocupe uma posição de liderança, seja por um cargo técnico, seja porque você passou num concurso ou sei lá, você lidera ali algumas pessoas, você foi meio que jogado para esse cargo de liderança, você lidera por posição, isso fica para um outro vídeo, Mas liderança de fato não é se as pessoas me seguem porque elas são obrigadas. A liderança acontece mesmo em sua plenitude quando as pessoas querem me seguir. Qualquer líder pode obrigar as pessoas a fazerem as coisas, ameaçando, desligar, demitir. Qualquer líder pode fazer esse tipo de coisa, mas poucos líderes sabem influenciar a ponto de fazer as pessoas quererem fazer, a ponto das pessoas de fato se importarem a gerar resultado, se importarem e quererem gerar resultado. Então, partindo dessa premissa, eu quero falar rapidamente aqui de duas competências. A gente vai trabalhar outras competências em outros vídeos, mas eu quero falar de duas competências extremamente importantes se você quer de fato influenciar, fazer com que as pessoas queiram, não só que elas façam, mas que elas queiram fazer. Imagina um time que não só entrega resultado, mas um time que quer entregar esse resultado. São duas coisas diferentes. Os verdadeiros líderes não apenas fazem as pessoas entregar resultado,
eles fazem com que as pessoas queiram também entregar esse resultado, que elas se importem com esse resultado. Isso é de fato um engajamento que muitas empresas, muitas organizações têm o interesse de alcançar e que nem sempre é fácil. A gente sabe disso, não é fácil, mas é possível. A primeira competência que eu quero compartilhar com vocês, que é básico para qualquer líder eficaz, para um líder que quer influenciar de forma positiva, é a capacidade de motivar. A primeira coisa que nós precisamos entender é que motivação é algo interno, pessoal e individual. Eu não posso simplesmente motivar o meu time, porque motivação é um motivo para agir. Eu não posso chegar lá e dar um motivo para o meu time entregar o resultado de qualquer forma, né? Isso não acontece. A motivação, antes dela ser coletiva, ela é individual. A gente precisa entender isso. Antes do teu colaborador, antes do teu liderado fazer algo pelo time, ele está fazendo algo por ele mesmo. É assim que a vida funciona. As pessoas naturalmente são individuais, elas são, eu não diria que todas as pessoas são egoístas, mas o ser humano por si só ele é individual. Antes dele querer fazer algo pela empresa, obviamente ele está na empresa pelos seus próprios motivos. Ele está ali na empresa pelo seu salário, ou porque ele tem um projeto específico, ou ele está seguindo você porque você está entregando ou tem entregado para ele algo que é importante para ele. O ser humano é assim. E um líder, ele sabe disso e ele tem maturidade para lidar com isso, certo? E nesse sentido, a gente precisa entender que, como eu falei, antes dele se motivar por algo coletivo, por algo organizacional, por causa da empresa, ele vai se motivar por algo interno e individual. E essa motivação individual, turma, é muito mais forte e importante do que a motivação coletiva. Então, não se esqueça disso. Esse é um ponto extremamente importante. Agora, como que entra então essa questão da capacidade de motivar? Se eu não posso dar um motivo individual para o meu colaborador, para o meu liderado, como que eu posso ser capaz de motivar ele? Vamos lá. Tratando de uma motivação individual, de fato você não pode dar uma motivação para ele. Isso é algo dele, ele e ele, né? É o seu liderado com ele mesmo, os motivos dele. Agora, você pode pelo menos saber quais são esses motivos. Você pode pelo menos reconhecer, ou numa conversa, num café, ou observando, você pode começar a saber ou prestar atenção naquilo que de fato motiva o teu colaborador, daquilo que de fato motiva ele, né? Que traz sede, vontade dele de vencer, vontade dele de entregar resultado, vontade, aquilo que desperta vontade nele. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Na maioria das vezes a gente acha, né, como eu, trazendo um pouco da minha experiência no ramo empresarial, liderando outras pessoas, tendo empresas, liderando outras pessoas e também dentro tanto do ambiente organizacional como fora dele, eu posso dizer para você que nem sempre as pessoas são motivadas só por dinheiro. O dinheiro é um grande motivador? Sim, ele é, não deixa de ser, até porque o dinheiro ele é uma ferramenta para a conquista de sonhos individuais das pessoas. Agora, muito cuidado em você querer motivar as pessoas através só do dinheiro, da ganância. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas que são motivadas somente pelo dinheiro também se vão somente pelo dinheiro. Se você gera uma cultura de querer motivar o time só por coisas que eles podem ganhar, isso também pode gerar um vácuo na sua liderança, isso pode gerar um vazio na sua liderança, onde as pessoas não valorizam outros aspectos da sua autoridade. Elas vão valorizar só apenas aquilo que você pode dar por elas. Então, muito cuidado nesse sentido. Agora, algumas maneiras de você poder motivar. Você pode motivar através de entregando conhecimento, entregando experiências, entregando espaço para que elas mesmas sejam reconhecidas, que elas possam ser reconhecidas na empresa, não com dinheiro, mas talvez com uma palavra, ou talvez com um espaço, com uma experiência. Tudo isso pode motivar e ser capaz de motivar um pouco mais o seu time. Um bom líder, ele consegue despertar isso no time, nos seus liderados, e ele consegue ter essa visão sistêmica do time para conseguir motivar de forma coletiva e também de forma individual. Próxima competência, segunda competência e última que a gente vai trabalhar nesse vídeo, é a competência de saber ouvir e dar feedback. Sei que você já ouviu muitas vezes, né, sobre a importância de dar feedback, saber receber feedback e tudo mais, mas mesmo que a gente chova no molhado aqui,
a gente precisa repetir e ficar apertando muitas vezes essa tecla, porque é muito fácil a gente falar sobre feedback, a gente falar sobre saber ouvir e tudo mais, mas na prática, amigo, você que é líder, você sabe que é difícil. E se a gente não ficar remoendo o conteúdo, se a gente não ouvir isso diversas vezes, se a gente não praticar, de fato, se importar com as pessoas, a gente não vai conseguir ouvir, praticar a liderança, a gente não vai conseguir influenciar as pessoas. Eu vou te dar alguns motivos aqui do porquê esse é uma das competências mais importantes na minha visão para a liderança, certo? Primeira coisa que você precisa entender é que as pessoas sempre estão mais interessadas no que elas têm para falar do que no que você tem para falar. Isso é fato. Dificilmente existe uma pessoa que ela tenha um interesse interno, assim, sabe? Lá no fundo do coração mesmo, aquela coisa de verdade, de autenticidade mesmo, ela queira mesmo ali te ouvir. Geralmente, as pessoas elas te ouvem para que depois elas sejam ouvidas. Então, isso é do ser humano, isso é inerente do ser humano. Então você precisa entender que para você poder influenciar outras pessoas, o ato de saber ouvir vai te abrir portas, vai fazer com que as pessoas gostem mais de você, vai fazer com que as pessoas tenham maior apreço por você, vai fazer com que as pessoas se abram com você, abram portas para que você como líder possa influenciar elas, possa também falar. Gosto muito de uma frase de John Maxwell que retrata a importância de você saber ouvir e dar feedback. Ele diz o seguinte: ninguém se importa com o quanto você sabe até que saiba com o quanto você se importa. Ou seja, se você não de fato se importar com as pessoas, se você não der ouvido para as pessoas e mostrar para elas que você se importa com o que elas têm para falar, elas não vão estar nem aí para saber o que você tem para dizer. E se elas não te ouvirem, dificilmente você vai conseguir influenciar as pessoas. Dificilmente você vai conseguir influenciar e liderar outras pessoas se as pessoas não estão ali querendo te ouvir, querendo te seguir, certo? Então, saber e ouvir dar feedback é extremamente importante. Em outro vídeo, a gente vai trazer aqui uma ferramenta sobre como você pode dar e receber feedback, certo? Eu também vou falar um pouquinho em outros vídeos aí sobre como você pode receber, pedir feedback. Gente, feedback é uma ferramenta extremamente importante para a liderança. Não é só uma coisa teórica, tem que estar na veia do líder, tem que estar no coração, pulsar no coração do líder, dar e receber feedback constante. O feedback, eu costumo dizer que é a vida básica de um líder. Se você não souber e dominar essa ferramenta, provavelmente você está fadado a fracassar em grande parte dos seus projetos como líder. Então, essas são as duas competências: capacidade de motivar e capacidade de saber ouvir e dar feedback. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de colocar o sininho para você receber também aí, ativar o sininho para receber mais informações, e a gente se vê até o próximo vídeo. Valeu!